Shalom, shalom, aqui é Esther. Bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash. Hoje nós iremos ler Vayeshev, a Parashá Vayeshev. Vamos começar a nossa leitura? Os irmãos sentem ciúmes de Yosef. Os 12 filhos de Yaakov eram todos tzadikim, mas Yosef era especial dentre eles. Ele era um tzadik tão santo que ele incomodava ver as pessoas fazendo até um mínimo erro. Assim, sempre que Yosef notava seus irmãos fazendo algo que ele achava errado, ele ia direto contar a seu pai Yaakov. Yosef esperava que seu pai os repreendesse por seus pecados, mas Yosef cometeu 2 erros. Primeiro, ele deveria falar com seus irmãos e explicar-lhes diretamente o que eles haviam feito de errado. Talvez eles ouvissem. Segundo, Yosef frequentemente achava que seus irmãos tinham pecado, quando na realidade havia uma razão para eles terem agido de tal forma. Os relatos de Yosef para Yaakov incomodavam e preocupavam muito seus irmãos. Eles achavam que o Lashon Hará de Yosef para o pai era parte de um plano para que eles fossem expulsos da casa de Yaakov e Yosef se estabelecesse no lugar deles. Nosso pai Yaakov deve estar tão zangado conosco, eles temiam. Ele poderá nos mandar embora, como Avraham fez com Ismael, e decidir que apenas Yosef merece ser o seu sucessor como pai do povo judeu, porque ele é um tzadik maior do que nós. Os irmãos podiam ver que Yosef era o favorito de Yaakov. Eles achavam que o pai o amava porque acreditava no Lashon Hará que Yosef falava sobre eles. Na realidade, Yaakov tinha outras razões para o seu amor especial por Yosef. Yosef era filho de Rachel, a principal esposa, por quem Yaakov servia a Lavã. Também Yaakov viu que Yosef, apesar de sua pouca idade, era um extraordinário estudioso da Torá. Ele nunca saía de perto de Yaakov, tão ávido que era para aprender Torá com seu pai. Yaakov decidiu honrar Yosef, tornando claro para todos que ele era um filho especial. Ele comprou uma lã de excelente qualidade de um mercador. Deste tecido, ele mandou fazer uma linda roupa para Yosef. Agora os irmãos ficaram com muito mais ciúme de Yosef, porque o seu pai tratava Yosef de um jeito diferente. Uma história. O que o ciúme pode causar? As coisas terríveis que o ciúme pode trazer podem ser aprendidas a partir da história do rei Shaul. Shaul foi o primeiro rei judeu. Quando o profeta de Hashem quis coroá-lo como rei, Shaul, que era tão tímido e modesto, se escondeu, pois achava que não merecia governar sobre o povo judeu. Depois de ser rei por um tempo, no entanto, ele começou a gostar da alta posição que ocupava e se tornou arrogante. O rei Shaul era um grande tzadik e talmid Raham, e Hashem esperava dele uma obediência exemplar. E é por isso que quando, mais adiante, Shaul não cumpriu uma mitzvah de Hashem, o profeta de Hashem anunciou uma severa punição para ele. Hashem decidiu tirar a coroa de você. Ele fará outro homem ser coroado rei em seu lugar. Quem era este outro homem que se tornaria um rei? O rei Shaul temia que fosse um jovem pastor chamado Davi. O jovem Davi sempre parecia ter sucesso em tudo que fazia. Ele matou o poderoso gigante Golias, liderava o povo judeu em várias lutas,
as quais sempre ganhava. O rei Shaul, apesar de ser um tzadik especial, ficou com um pouco de ciúmes de Davi. Ele pensou: Davi está tentando tirar o meu trono. Ele começou a perseguir Davi. Certa vez, o rei Shaul matou uma cidade inteira de Kohanim, porque eles deram comida a Davi e a seus homens. Shaul imaginou que eles estavam ajudando Davi a se rebelar contra ele. Quando uma pessoa sente o ciúme, ela não pensa mais com clareza. Ela imagina que está sendo tratada injustamente e pode considerar a pessoa a quem inveja como seu inimigo. Isso também aconteceu com os irmãos de Yosef, porque eles sentiam inveja de Yosef. Imaginavam que Yosef era um perigoso inimigo, alguém que estava tentando prejudicá-los. Eles estavam convencidos que tinham direito de puni-lo. Porque nossos rachamim sábios perceberam o quanto o ciúmes é prejudicial. Um deles costumava rezar sabiamente: Hashem, proteja-me para que eu não sinta ciúme dos outros e não deixe que os outros sintam ciúmes de mim. Em alguns sidurim, estas palavras se encontram no final do Shemone Ezre, que rezamos diariamente. O primeiro sonho de Yosef. Certa noite, Yosef teve um sonho. Na manhã seguinte, ele ficou ansioso em contá-lo aos seus irmãos. Apenas ouçam este estranho sonho. Ele lhes disse: Eu sonhei que estávamos todos juntos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se ergueu e permaneceu de pé. Seus feixes rodearam o meu e se curvaram para ele. Os irmãos ficaram enfurecidos ao ouvir estas palavras. Agora nós sabemos o que você pensa. Eles acusaram Yosef. Você acredita que porque é especial você governará sobre nós e nós nos curvaremos para você? Você deve imaginar essas coisas durante o dia, pois do contrário não sonharia com elas à noite. Qual era o verdadeiro significado do sonho de Yosef? Ele era uma profecia de Hashem, de que um dia os irmãos se curvariam diante de Yosef no Egito, para onde eles iriam para comprar grãos. O segundo sonho de Yosef. Logo depois, Yosef teve outro sonho. Primeiro, ele contou aos seus irmãos e depois o repetiu para o seu pai, Yaakov, na frente deles. Eu estava cercado pelo sol, pela lua e por 11 estrelas, explicou Yosef. Todos eles se curvaram para mim. Seu pai lhe perguntou: O seu sonho significa que eu, o sol, e a sua mãe, a lua, e seus 11 irmãos, as estrelas, se curvarão para você? Este sonho não faz sentido. Ele não pôde se tornar realidade porque a sua mãe, Rachel, não vive mais. Yaakov viu que os irmãos estavam com ciúme de Yosef por causa de seus sonhos. Para acalmá-los, portanto, ele agiu como se estivesse irritado com Yosef por conta de sonhos sem sentido. Mas em seu coração, Yaakov pensou: este sonho foi mandado por Hashem. Deixe-me esperar para ver quando ele se concretizará. Yosef estava convencido de que o seu sonho se tornaria realidade. Ele disse aos seus irmãos: Eu estou destinado a governar sobre vocês. Nosso pai Yaakov foi para Lavã para se casar com a minha mãe Rachel. Eu sou primogênito de Rachel e, portanto, eu devo ser soberano. Hashem decidiu que assim deve ser e vocês não precisam sentir raiva ou ressentimento de mim. Yaakov manda Yosef para Shechem. Quando Yosef estava com
17 anos, seu pai lhe disse, certo dia: Estou temeroso quanto aos seus irmãos. Eles estão cuidando das ovelhas nos arredores de Shequém, a cidade que Simeão e Levi destruíram uma vez. Talvez o povo de lá planeje atacar seus irmãos como vingança. Vá, veja se eles estão bem. Era realmente perigoso para Yosef, um jovem rapaz, viajar até seus irmãos, que o odiavam. Por que então Yaakov enviou Yosef sozinho até Shequém? Na verdade, foi Hashem quem colocou essa ideia no coração de Yaakov. Hashem queria que Yosef fosse vendido para o Egito, de forma que, finalmente, Yaakov e a sua família pudessem ir para lá. Isto seria o começo do exílio no Egito que Hashem predissera a Avraham. Os irmãos vendem Yosef como escravo. Yosef chegou em Shequém, mas não viu seus irmãos. Onde eles podem estar? Ele pensou. Ele andou de um lugar para o outro, esperando encontrá-los. De repente, um homem atravessou o seu caminho. Nós logo veremos quem este homem realmente era. Quem você procura? O homem perguntou. Meus irmãos, respondeu Yosef. Você os viu por aí, pastoreando suas ovelhas? O homem lhe disse, eles saíram de Shequém. Escutei eles dizendo, vamos para Dotã. Ao ouvir isto, Yosef continuou sua viagem até Dotã. Na verdade, o homem era o anjo Gabriel. Hashem o enviou para direcionar Yosef até os seus irmãos. Quando os irmãos avistaram Yosef ao longe, eles disseram, agora nós o puniremos. Ele é um inimigo perigoso, por causa de seus sonhos e dos relatos negativos que faz sobre nós. Temos que nos livrar dele antes que ele se livre de nós. Os irmãos discutiram se deveriam matar Yosef. Os dois mais agitados entre eles, Simeão e Levi, falaram, ele merece morrer, vamos matá-lo, e dizer a nosso pai que foi um animal feroz o devorou. Reuven não tinha certeza se Simeão e Levi estavam com razão. Yosef é apenas uma criança, ele argumentou. O que quer que tenha feito para nós não foi com intenção de nos destruir, foi somente infantilidade. Ouçam-me, não derramem sangue, apenas joguem-no em um poço. Se ele merecer a morte, Hashem deixará que ele morra no poço. Os irmãos concordaram. Reuven pensou consigo mesmo, mais tarde eu o tirarei do buraco e o levarei de volta para nosso pai. Neste meio tempo, Yosef já havia chegado até os seus irmãos. Agora você verá quão falsos são os seus sonhos, eles gritaram. Nós jogaremos você em um poço. Eles tiraram a túnica especial de Yaakov que havia feito para Yosef, para que mais tarde pudessem mostrá-la ao seu pai. Yosef começou a chorar. Por favor, não façam isso comigo, ele implorou. Mas os irmãos não se apiedaram. Estamos todos em perigo porque você está tentando nos governar, eles disseram. Com o apoio de seus irmãos, Simeão atirou Yosef em um poço. Então os irmãos se sentaram para comer. Reuven os deixou, porque tinha que voltar para casa. Enquanto os irmãos comiam, uma caravana de mercadoras árabes passou perto deles. Yehudá sugeriu, por que não vendemos Yosef para os árabes? Ele acha que se tornará um rei e governará sobre nós. Ao invés disso, ele se tornará um escravo. Os irmãos concordam que esta seria uma punição justa. Yosef é vendido aos árabes. Seus camelos carregavam especiarias. Isto era algo incomum, porque naquela época a maioria dos árabes levava betume para vender.
Como vocês sabem, o betume tem um cheiro desagradável. Hashem fez com que estes árabes transportassem especiarias ao invés de betume, para que o tzadik Yosef desfrutasse do aroma agradável delas durante a sua viagem. Os irmãos receberam 20 peças de prata pela venda de Yosef. Quando Reuven retornou mais tarde, ele viu que o poço estava vazio. Reuven rasgou as suas roupas em desespero. Nós vendemos Yosef, os irmãos lhe disseram. O que vocês fizeram? Reuven os acusou. Agora nosso pai perguntará aonde ele está e nos mandará de uma ponta a outra do mundo para encontrá-lo. Não se preocupe, os irmãos asseguraram a Reuven. Nós diremos ao nosso pai que ele foi devorado por um animal feroz. Assim, ele não mandará ninguém ir procurá-lo. Eles molharam as vestes de Yosef com sangue de bode. Quando Yaakov viu a roupa de Yosef toda suja de sangue, ele começou a chorar. Um animal selvagem devorou meu filho, ele gritou. Ele rasgou as suas roupas em sinal de luto. Ninguém conseguia consolar Yaakov. Ele ficou tão triste com a perda do filho que se recusava a sentar em um assento alto. A partir de então, Yaakov se sentava somente no chão. Fim da leitura deste ciclo de 5.786 da Pequeno Midrash da Parashá Vayeshev. Que o Eterno abençoe a todos, que seja de ótimo proveito essa leitura. Amém. Shalom, shalom. Até a próxima semana.